Olá, pessoal. Eu sou o professor Eduardo Carolino e hoje estou apresentando esse projeto aqui. A temática é muito fácil. É um trabalho que eu venho desenvolvendo desde 2012 para o ensino da matemática se tornar mais fácil, fluido, compreensível, deixando de ser mais abstrato na prática do dia a dia, para que os alunos consigam compreender. Os maiores desafios que nós temos é fazer com que o aluno pense, desenvolva essa linha de raciocínio que temos desenvolvido, que temos trabalhado ao longo. E eu estava fazendo um estudo de por que ensinar matemática no ensino médio é tão difícil. E fazendo esse estudo, fazendo pesquisas, lendo alguns autores, estudando teses de mestrado, de doutorado, a gente descobriu, eu cheguei a uma conclusão de que a base, primeiro que é criado-se um monstro na cabeça dos alunos, no sentido de que matemática é algo difícil de se aprender, matemática é um monstro, matemática é uma matéria complexa, matemática vai me dar bomba, eu não vou conseguir passar em matemática, eu não aprendo matemática porque eu não sei, eu tenho dificuldade de aprendizado, várias formas. Então, dentro de sala de aula, experimentando vários métodos de ensino, cheguei a algumas descobertas que me levou a entender que ensinar matemática e a matemática em si é algo muito fácil. E que se a gente voltar um pouquinho lá atrás, desde a nossa colonização, é que a gente vai entender qual que é o grande problema que aconteceu ao longo. Nosso país, o nosso Brasil, nossos governantes, nunca focou no ensino da ciência e da matemática, misturado com a filosofia. Eu acho que são as três principais matérias. Uma reflexiva, a filosofia, né? Tanto é que grandes matemáticos eles foram filósofos. Então, essa reflexão, vou até usar um trocadilho, essa viagem na maionese, na hora de filosofar, que alguns consideram assim, mas não é assim, mas alguns consideram assim, fica mais fácil de você entender. Então, a gente entende que essa questão da filosofia, mais a matemática e mais a ciência, né, é importantíssimo. E vou citar aqui, a Igreja Católica mistificou muito a ciência. Temeu muito que o cidadão tivesse contato e aprendizado. Tanto é que tudo era ensinado em latim. Antes de Gutenberg não havia escrito, então era muito mais difícil. Um livro era 1 ano de trabalho. Como que alguém que está ali sustentando sua família consegue tirar 1 ano de trabalho para poder, então, comprar um livro que era manuscrito naquela época, antes da imprensa? Então, tudo isso, né? Aí veio o ano da luz, veio o renascentismo, veio o iluminismo, né? E aí começou a iluminar, a trazer clareza, mas outros continuavam desenvolvendo. E o Brasil, quando foi colonizado, né? Não vou entrar nesse mérito aqui, porque é um outro vídeo, é uma outra palestra, é uma outra situação, seria muito caso. Então, eu quero hoje falar desse projeto e falar um pouco do que eu vou fazer agora nesse início de ano, tá? Então, para você, matemática é algo muito difícil? Quando você olha esses números, esses gráficos, quando você olha tudo isso aqui, x, y, pi, fórmulas e não sei mais o que, você se confunde, fórmulas geométricas, então pode parecer que é muito difícil, mas não é tão difícil assim e eu vou te explicar como que eu desenvolvi um projeto para facilitar isso, tá? Então, esse projeto nós estamos aplicando e a gente aplica em nossas aulas, a gente aplica em algumas escolas, a gente faz palestras nas escolas. Esse ano de pandemia foi tenso, vamos ver como que vai ser o comportamento do ano que vem, beleza? Qual que é o objetivo geral? É contextualizar a matemática ao dia a dia das pessoas, fazendo com que o aprendizado se torne fácil e agradável. Olha, hoje, dentro de sala de aula, eu pego um método que é totalmente conteudista. Pega um livro de matemática do 6º ano, né, e jogue para o seu filho. Fala assim, filho, dá uma olhada aí.
o método que o livro foi escrito, a maneira que é colocado o conteúdo, aquele tanto de conteúdo que é colocado, a pessoa bate o olho e já para de pensar. Por quê? Nossa cultura nos deixa preguiçosos. Temos preguiça de pensar. E se tem preguiça de pensar, imagina de raciocinar. Porque pensar é eu pensar aqui que essa xícara né? Ela tem aqui os processos, ela foi feita de plástico, ela foi feita uma impressão, né? Uma coisa é eu pensar isso, a outra coisa é eu raciocinar, tentar encontrar como que é feito o processo, entender o processo da moldagem desse plástico, entender o processo da impressão no copo e assim por diante. Então, tem uma parte do pensar, que já é difícil para nós, brasileiros, isso é cultura, tá? Desde a nossa colonização, e tem também a dificuldade de raciocinar. Então, o nosso método, o nosso objetivo é fazer com que o aprendizado se torne fácil e agradável. E esse projeto tem alguns objetivos bem específicos que eu estou apresentando aqui para você. É demitificar o conceito que matemática é difícil de se aprender. Não é difícil de se aprender. Existe um processo por meio dele, que eu vou apresentar aqui. Fazer entender que o português é uma parte fundamental do aprendizado matemático, porque o grande problema da matemática está no português, na interpretação de texto. Aí você fala, mas você falou que é ciências, matemática, filosofia. Exatamente. Está tudo aí. Ciência, filosofia, a própria matemática depende exclusivamente do quanto você domina a sua língua, quanto você domina aquilo que você fala. Como criança, a gente aprende a falar, para depois aprender as regras gramaticais. Mas o quanto você domina o português, você vai ter essa diferença. Então, o português ele é fundamental para o aprendizado matemático. Por isso que eu falo, as duas matérias mais importantes que existem é português e matemática, no sentido desse projeto, desse processo que nós estamos desenvolvendo. Mostrar como observação do mundo e sua interpretação tem tudo a ver com a matemática. Tudo que você vê em sua volta está ligado diretamente à matemática. Provar a educação financeira das crianças introduz os mesmos no universo matemático. Sabe o que a gente aprende? A gente aprende que dinheiro é sujo. Não pega nisso, menino. Não põe moeda na boca, não põe, pega no dinheiro, não põe na boca. Tem, lógico, ele passa de mão em mão, bactérias, etc, etc. Mas isso cria-se uma cultura de que o dinheiro é algo ruim. Isso vai lá para o inconsciente e isso prejudica muito. Vou te dar um exemplo. Vou pegar uma criança de um país de primeiro mundo, com 2 anos de idade, e uma criança no país de terceiro mundo, com 2 anos de idade. Enquanto num país de primeiro mundo, uma criança de 2 anos já ganha a sua primeira carteira de ações, aqui a gente ganha um porquinho de moedas, um cofrinho de moedas. Isso quando ganha. Então, é muito importante introduzir a educação financeira desde pequeno, para a criança saber o valor. Vou contar depois uma história em relação ao que eu fiz com a minha filha em relação a isso aqui. Então, são exemplos, eu tenho exemplos práticos, tudo isso foi testado. Explorar as artes e o esporte para a contextualização da matemática. O esporte de alto rendimento, as artes, tem tudo a ver com matemática. Hoje é feito estudos, tem um filme sensacional que ensina, e com Brad Pitt, inclusive, que é o autor principal, ele ensina, um grande estudante de economia vem para o beisebol e faz estudos, análises matemáticos para montar o time perfeito. Então, tudo a ver com matemática. Depois eu vou falar o nome do filme para você poder assistir. E utilizar o empreendedorismo para explorar as ferramentas e o pensamento matemático. Isso é fundamental. Isso é fundamental para que você possa, né, nesse mundo de hoje, com o mercado de trabalho mudando, com o mundo digitalizado, com múltiplas inteligências, tudo mudou, o sistema de emprego. Então, se eu pegar o empreendedorismo para explorar as ferramentas e o pensamento matemático, eu vou fazer com que a criança, vou fazer com que o aluno se desenvolva em outra esfera que a gente precisa. Então, esse projeto tem 4 etapas fundamentais. A primeira etapa é o português e a matemática, eles não vivem separados. Eu vou desmistificar toda essa questão e vou mostrar como que a gente pode usar o português ao favor da matemática, usando o português dentro da sala, que são as interdisciplinares,
interdisciplinariedades. É fundamental essa interdisciplinas. Essas duas disciplinas estão se relacionando o tempo todo. Hoje a gente tem um grande problema. O professor de português vai lá dar sua aula de português, matemática vai lá dar sua aula de matemática, geografia vai lá dar sua aula e pouco tem uma transversalidade. Então essa transversalidade ela é fundamental para o desenvolvimento dos alunos. A educação financeira, a segunda etapa do projeto. Então a primeira etapa é português e matemática. Vamos ter uma oficina disso. A segunda etapa é a educação financeira e a introdução do pensamento matemático. Como que o dinheiro, como que o preço das coisas, como que as relações comerciais, como que essa questão da bolsa de valores, como que essa questão dos juros, tudo como que isso funciona e interfere direto no pensamento matemático. Devia ser educação financeira uma matéria corriqueira desde a creche. E dentro de casa, lógico, os pais ensinando. Só que a gente tem um problema estrutural, que eu não vou entrar no mérito social do Brasil, de subdesenvolvimento, etc, etc. Não adianta entrar nisso. A gente tem que pegar e buscar a solução daqui para frente. Voltar lá atrás não vai resolver nada. A terceira etapa é artes e esporte no ensino matemático. Tem tudo a ver, né? O cubismo nas artes, atletas no esporte, alto rendimento, análise de desempenhos, pixels de fotos de programação, etc, etc. Tem tudo a ver arte, designer e esporte no ensino da matemática. E a última etapa é o empreendedorismo e a matemática, quando você vincula na produção, gerar riqueza. Como que eu posso usar a matemática e o empreendedorismo dentro de sala de aula para poder gerar um pensamento, riqueza, né? Gerando riqueza para os nossos alunos e eles vendo isso neste universo. Então, aí as etapas eu vou explicar num outro vídeo, numa outra aula, tá? Vou parar aqui nessas etapas do projeto para poder falar que nesse mês de janeiro, por causa da pandemia, nós vamos estar dando aulas de reforço, aulas particulares e aulas de reforço para a região de Venda Nova, Ribeirão das Neves, né? Essa macro região aqui que está à nossa volta, Justinópolis, Ribeirão das Neves, Veneza, Venda Nova, né? Então, dentro desse raio aí, a gente vai estar atuando para que a gente possa auxiliar. Então, se o seu filho, se você quer, né, principalmente do 6º ao 9º ano, que é o foco para 2021, fortalecer o ensino. Por quê? Lá no ensino médio, voltando àquele início que eu falei que existe um problema na matemática no ensino médio, eu descobri esse problema por quê? Porque não tem base. Então, estou focando muito na base, não no ensino fundamental 1, focando na base a partir do ensino fundamental 2. A gente acha que o ensino fundamental 1 ele é mais estruturado no Brasil, então fica mais fácil de trabalhar. As escolas estão fazendo um bom trabalho, os professores fazem um bom trabalho, mas é do 6º ano que a gente quer focar, do 6º ao 9º ano, para então desenvolver esse pensamento matemático. Ok? Então, esse compartilhamento aqui de tela, a gente acabou de fazer e agora a gente vai estar dando seguimento a isso, né, ao longo do processo aqui, para que a gente possa, então, entender como que tudo isso funciona, tá bom? Então, desde já eu quero te agradecer. Acompanhe o nosso canal no YouTube, do Ato Carolina, é só você pesquisar lá, o link está nas minhas redes sociais. Acompanhe nossas redes sociais, acompanhe tudo que nós estamos postando, para que você possa, então, ficar atento e receber todas estas novidades, ok? Então, forte abraço. Bom final de ano, ainda tem um restinho de ano, ainda tem alguns dias ainda, a gente está produzindo, a gente não para de produzir, né, em momento algum, e vamos firme para um ano de desafio. 2020 foi totalmente diferente de tudo que nós vimos. E 2021 precisa que a gente tenha uma postura diferente. Então, forte abraço e até breve.